Antes de começar a fazer a nossa abóbora, primeiro eu vou te mostrar como eu faço o meu molde. E aqui eu estou te mostrando todos os materiais: uma cartolina, uma régua, uma caneta comum e uma tesoura de papel. Primeiro eu vou começar a fazer um retângulo que eu vou usar como compasso. Se você já tem um compasso na sua casa, ótimo. Mas para quem não tem, dá uma olhada nessa dica aqui. É um compasso improvisado. Primeiro eu faço um pedaço, uma tirinha de papel, usando a régua de 30 centímetros como molde. Eu vou recortar esse pedacinho para tirar ele da cartolina e vou começar a fazer marcações do meu compasso. Primeiro eu vou deixar aqui um espaço de 2,5 centímetros e faço uma marcação. A partir dessa marcação, eu vou medir 20 centímetros e marco novamente. Agora eu vou abrir a minha cartolina, vou fazer um teste aqui para ver se vai dar certo o meu compasso. Faço o meu furinho, pressiono até a ponta da caneta atravessar para o outro lado e um desses buraquinhos eu vou segurar com uma caneta e no outro buraquinho eu vou segurar com outra caneta. Aqui eu tô fazendo um teste para ver se na hora que eu for girar, riscando, não vai ultrapassar o papel, não pode, tem que ser dentro da cartolina. Dessa maneira aqui, a gente consegue ter um círculo perfeito. O meu círculo aqui ficou no diâmetro de 40 centímetros e eu vou conferir agora com a minha fita métrica, conferindo que ele tem 40 centímetros, que é o tamanho do molde da nossa abóbora. Só lembrando que esse pulo no gato aqui é para quem não tem compasso. Se você tem compasso, você faz isso aqui com o compasso. É só medir 20 centímetros e fazer um círculo que ele vai chegar no diâmetro de 40 centímetros. Agora eu vou recortar meu molde, passando a tesoura em cima do risco da caneta, para a gente ter o molde da abóbora. Eu escrevi o nome no molde, que esse aqui vai ser o molde oficial para todas as minhas abóboras. Então eu vou guardar com cuidado. Aqui eu estou usando cartolina, mas você pode usar qualquer outro tipo de papel, desde que seja resistente. Pode ser papel paraná, papel cartão, a própria cartolina, papelão também serve. Agora eu vou fazer o molde das minhas folhas. No meu compasso, lá da primeira marcação de baixo, eu vou medir 8 centímetros, de 6 a 8 centímetros. Aqui eu coloquei 8 centímetros, mas se você achar que vai ficar muito grande, pode ser menor. E agora eu vou fazer um círculo para ele chegar no diâmetro de 16 centímetros. Depois de finalizar os moldes que você vai precisar para fazer a abóbora, agora é hora de transferir o molde principal para o seu tecido. Aqui eu estou usando viscolinho, mas você pode usar qualquer um que você tem em casa. Dá certo de fazer com linho, com viscose, com crepe, com tricoline, o que estiver disponível para você. Eu utilizei uma caneta comum para riscar o meu molde. Não é uma caneta mágica, uma caneta que se apaga, fantasminha, mas você pode usar uma caneta de sua preferência.
Depois de riscar o molde e recortar, eu vou reservar ele, vou deixar aqui de lado para a gente preparar todas as outras coisas que nós vamos precisar para a montagem da nossa abóbora. Aqui eu peguei um círculo de 30 centímetros de diâmetro, é um TNT, mas você também pode usar um tecido para forro, algum retalho de cor clara que você não vai usar. Eu vou fazer desse TNT uma camada, um fuxiquinho, uma camada protetora para a minha areia. A minha areia eu coloquei 900 gramas de areia fina dentro de uma sacola plástica em 2 camadas. Se a sua sacola é pequena, eu sugiro que você use 2. Dê preferência para sacolas mais resistentes, mais reforçadas. E mesmo assim, eu gosto de fazer essa camadinha de outro tecido ou de TNT para garantir que a areia vai ficar segura, não vai rasgar, não vai ficar vazando. Eu passo um alinhavo em toda a boca do meu TNT de 30 centímetros, faço um fuxiquinho e coloco a areia lá dentro. É normal que não feche 100%, vai ficar uma boquinha aberta, mas isso não é problema porque essa parte vai ficar para cima e vai ser todo coberto de fibra siliconada. Agora eu faço um acabamento, um arremate no meu fuxico, então só depois que eu vou fazer agora um alinhavo no meu tecido que vai ser a abóbora. Para fazer esse alinhavo, eu vou usar uma linha reforçada. Aqui eu estou usando a linha de boneca, é uma linha grossa que eu gosto muito, ela é muito resistente. Você também pode usar a linha número 10 para pipa ou outra linha que você encontrar. Caso você não tenha uma linha reforçada ou não seja fácil de encontrar perto da sua casa, faça 2 ou 3 camadas com a sua linha comum até ela ficar reforçada para você fazer esse fuxico. Depois de alinhavar toda a boca do meu tecido, eu começo a colocar fibra siliconada. À medida que a gente vai enchendo, a nossa linha fica se soltando. E para evitar isso, eu vou pegar uma das pontas da linha e vou dar um nozinho. Eu não me recordo o nome desse nó, mas eu vou colocar ele escrito aqui. É o nó onde uma das linhas eu consigo ter manuseio, consigo regular o diâmetro da boca e a outra ela fica bem presa. Dessa maneira, à medida que eu vou enchendo e vou puxando, o nozinho fica fixo, ele não fica se abrindo. Não é um nozinho que as 2 linhas vão ficar presas. E à medida que eu vou apertando, ela não se solta. E eu vou enchendo. Enquanto eu vejo que o tecido está folgado, que cabe mais enchimento, eu vou enchendo. Vou empurrando o enchimento lá para baixo para ficar em volta da areia e para dar depois aquele efeito de gominhos da abóbora. Depois que eu vejo que já encheu bastante, eu dou um nó nas 2 pontas de linha para elas não se soltarem. E com esse nó bem amarrado para ela não se soltar, eu vou enchendo mais um pouquinho para nossa abóbora ficar bem macia, bem gordinha, no aspecto de moranga mesmo. Porque se você deixa murcho, depois do acabamento ela fica feia, não fica bem apresentável, não fica bonita. Bom, vocês podem perceber que essa boquinha do meio que eu deixei aberta, ela abriu mais um pouquinho, porque esse tecido ele cede enquanto eu vou enchendo. Então, para garantir que que a linha não vai arrebentar, que ele não vai se soltar, eu começo a dar pontinhos que atravessa de um lado para o outro e vou puxando para fechar essa boquinha da abóbora. Até porque vai me ajudar bastante depois no acabamento final. Eu atravesso de um lado para o outro, sempre em lados opostos, para fechar o buraquinho, em formato de mais, depois em formato de cruz, sempre em lados cruzando a linha em lados opostos. Bom, depois de terminar de fechar bastante o buraco, eu vou dar mais um nó com as 2 pontas de linha, para ficar bem fixo, para essa linha não se soltar, que eu acabei de costurar.
e deixo as pontas grandes para depois que a gente for fazer o acabamento com cola quente, as folhas, a gente prender essas linhas com a cola quente também. Olha, eu vou acrescentar mais um pouquinho de enchimento para encher essa parte perto do buraco que eu acho que está muito murcho ainda. Agora chegou a hora de fazermos os gominhos da nossa abóbora e para isso eu gosto de usar linha de bordar. Você pode usar uma linha da cor específica do seu tecido ou uma mais amarelada ou uma mais esverdeada. Uma cor que tenha a ver com o nosso vegetal. Não vai jogar aqui um roxo ou um azul que não tem nada a ver. Para isso a gente vai usar 2,4 metros de linha para fazer o detalhe dos gominhos e eu também vou usar essa agulha grande, agulha de boneca, que é uma agulha reforçada e grande que nós vamos precisar. Eu começo atravessando a linha naquele monte de linha branca que a gente fez a costurinha reforçada. Dou um nó, amarro bem, deixando uma das pontas da linha amarela menor do que a outra e a parte grande eu começo a fazer os gominhos, atravesso de um lado para o outro, puxo para a linha enterrar no meu tecido, para formar o gominho. E eu costuro, passo de novo entre as linhas brancas para segurar, para ela não ficar escorregando. Passei de um lado para o outro, agora eu vou do lado ao contrário, formando um mais, do lado invertido. E da mesma maneira eu atravesso por baixo a linha para ela fixar, para ela não escorregar. Puxo de maneira que a minha linha vai enterrar no tecido. Agora que eu já fiz o mais, eu vou na diagonal agora, ó, onde eu ainda não tenho gominho. E sempre do mesmo jeito, passando a linha por dentro das outras linhas brancas e puxo para formar o gominho. Agora do lado oposto, formando um X. Assim eu faço todos os meus gominhos. Terminei de puxar, vou amarrar novamente. Amarro bem aqui, fazendo 1, 2 nós, 3 nós, para ficar bem firme, para os meus gominhos não desmancharem. Olha só, a nossa abóbora já está criando formato de abóbora. Olha que bonitinho os gominhos e por baixo fica dessa maneira, a linha toda cruzada. Agora o nosso próximo passo é fazer aquele detalhe fundinho na parte de cima, que dá um efeito de abóbora mesmo. A gente vai atravessar a agulha de um lado para o outro, atravessando inclusive a areia que está lá dentro. Mas eu não vou puxar toda a linha, eu vou deixar uma alcinha e vou voltar com a agulha do lado oposto. Ó. Furei de um lado, vou voltar do outro lado, da mesma maneira do lado de cima, e passo por dentro do meu lacinho e puxo com força, vendo que vai afundar a minha abóbora, fazer o efeito fundinho, ó. Puxo até afundar. Dou um nó mais uma vez com aquela ponta menor. Dou 3, 4 nós, o quanto você achar necessário, para ficar bem firme, e deixo as pontas sempre grandes, para depois a gente finalizar com cola quente. Com o molde das nossas folhas, eu vou pegar um feltro escuro, mas você pode usar de outra cor. Também serve com o tecido. O tecido crepe é muito bom para fazer folhas sem costura, viu, gente? Porque o crepe, ele sela com o calor, com o fogo e não desfia. E você ganha tempo não precisando de costurar. Aqui eu estou usando um feltro verde escuro, uma cor de folha que eu gosto muito. E para cada abóbora, a gente eu vou usar aqui 5 folhas. E esse círculo rende 4 folhinhas. Então, eu risco 2 círculos para conseguir ter as minhas 5 folhas. Depois de cortado o meu círculo, eu vou dobrar ao meio e fazer um recorte, tendo assim 2 metades. E cada metade eu dobro mais uma vez e corto. Assim eu formo as minhas 4 folhinhas. Pronto, agora com os 2 círculos cortados, eu vou separar só 5 unidades, que é a quantia que eu quero para a minha abóbora.
e vou fazer um alinhavo em todas elas de uma vez só, unindo as 5 pétalas das minhas folhas. Vou alinhavar a parte circular, a parte que é arredondada. A parte pontuda eu deixo sem alinhavar. Com as minhas folhas prontas, agora é hora de fazer o caule, o galinho da abóbora. E aqui eu estou usando um retalho de linho na cor marrom caramelo. Eu tirei essa tira na medida mais ou menos de 15 a 20 centímetros, na largura de 2 dedos é o suficiente. Vou dobrar ao meio, fazer um enroladinho e finalizo com a cola quente para ficar bem presinho, bem coladinho. O tecido aqui não tem necessidade de costurar. O linho ele tem esse desfiado rústico e eu particularmente gosto, mas se você não gosta, você pode recortar, você pode tirar o desfiado dele. Pode também fazer com feltro, dá super certo. Agora eu vou fazer um pequeno círculo para a gente fazer o acabamento embaixo da abóbora. E de molde, como vocês viram, eu usei o novelo da linha que eu costurei a minha folha. Já temos todas as nossas peças prontas, agora é hora de montar a nossa abóbora. Começo colando a folha com cola quente na parte superior da nossa abóbora. Passo cola quente em toda a superfície do tecido que nós fizemos o alinhavo e também passo na nossa folha, pressiono até sentir que a cola fixou bem o feltro no tecido. Depois da folha, é hora de colocar o galinho. Passo cola embaixo e também na lateral embaixo, para fixar o galinho nas folhas. Faço uma entradinha girando ele para encaixar lá dentro. Seguro pouquinho só para garantir que colou. E esse círculo fica embaixo. Lembra onde a gente furou com a agulha? Então, fica saindo um pouquinho de areia. Então, é importante a gente fazer esse acabamento para não ficar saindo a areia depois da nossa peça. E também para garantir que as nossas linhas que estão aí cruzadas não vão sair do lugar. Nossa abóbora já está quase pronta. Para finalizar, eu gosto de colocar um lacinho de cordão sisal. Para isso eu vou usar os meus próprios dedos como medida, deixo uma pontinha e dou 2 voltinhas. Com a outra ponta maior, eu enrolo no meio, finalizando com a cola quente. Assim a gente forma um lacinho super fácil e simples, nada de amarrar, nada de complicado. E esse lacinho eu vou colar aonde eu acho que está mais bonito, que vai ser a frente da minha peça. Colo com a cola quente também. Prontinho, agora nós já finalizamos a nossa abóbora. E assim ficou a nossa abóbora de tecido, que pode ser um peso de porta ou uma peça decorativa. E aí, o que vocês acharam? Coloca aqui nos comentários para mim.